Essa é a história da luz desacorrentada. Os valdenses eram um pequeno grupo de crentes que moravam aqui às sombras dos Alpes italianos. Sendo evangelizados na época dos apóstolos, eles cuidadosamente preservavam as preciosas verdades que lhes foram ensinadas através da Bíblia. Enquanto muitos na Europa caíram sob as sombras da igreja estatal, os valdenses se tornaram o foco de intenso doutrinamento. A igreja estatal assumiu a autoridade para mandar nas crenças e práticas de todos os crentes. Ela se tornou a consciência da sociedade. Como resultado, a maioria da Europa, sem a habilidade de comparar os ensinamentos da igreja com as escrituras, sucumbiram em superstição. Eles viviam com medo de um Deus severo, atividades sobrenaturais e também com medo do julgamento. Mas os valdenses não tinham nenhum desses medos, porque eles haviam descoberto o Deus amoroso da Bíblia. Industriosos e generosos, os valdenses eram fazendeiros, pastores e artesãos. Eles gastaram muitas horas transformando essas montanhas rochosas em terras férteis cheias de flores e vegetação. Regularmente, depois de um dia duro de trabalho, eles se juntavam para ler a Bíblia, cantar hinos ou memorizar grandes porções das Escrituras. Os valdenses acreditavam firmemente na educação bíblica. Eles construíram essa escola, o Colégio dos Pastores, para treinarem rapazes jovens nas Escrituras. Aqui, eles memorizavam e copiavam grandes porções da Bíblia. Mas, não contente em manterem o conhecimento da Bíblia somente para si, eles se sentiram compelidos a liderarem outros da escuridão para a luz da Palavra de Deus. Em cada escola haviam 10 a 12 jovens que eram cuidadosamente educados para se prepararem para o trabalho missionário. Aqui nessa escola, pastores os instruíam nos ensinamentos das Escrituras e na arte de partilhar com outros. Quando terminavam, eles viajavam pela Europa como artesãos e vendedores, levando consigo as preciosas verdades da Bíblia. Alguns foram como estudantes para prestigiadas universidades como Oxford, Praga ou Paris, como missionários secretos para repartir a Bíblia com aqueles interessados. Devido a Bíblia ser proibida, eles cuidadosamente costuravam porções das Escrituras nas suas roupas e entre camadas de seus casacos, procurando por indivíduos que talvez pudessem ser receptivos ao Evangelho. Mas esse trabalho era perigoso, era difícil saber em quem você podia confiar. Será que a pessoa com quem você estivesse conversando estava genuinamente interessada ou era um padre tentando te pegar? Um erro, ou palavra errada, na presença da pessoa errada, levaria ao aprisionamento, tortura ou morte. Ser um membro da igreja secreta era um risco. As relações entre a igreja estatal e os valdenses eram tensas. Os valdenses rejeitavam o misticismo da comunhão da ceia. Se recusavam a confessar os pecados a um sacerdote devido à Bíblia ensinar que somente Deus pode perdoar os pecados. Eles praticavam o batismo de adultos ao invés de infantes e talvez o mais surpreendente é que eles adoravam no sábado do 7º dia apontado na Bíblia, igual fizeram os apóstolos que evangelizaram seus vales nos primeiros séculos. No ano 1160, a Igreja Romana condenou os valdenses como hereges e demandaram que eles ou se retratassem de suas crenças e estivessem em conformidade com os ensinos da Igreja, ou enfrentariam a ira de Deus. Os valdenses se recusaram. A Igreja reagiu conclamando ao extermínio esse povo pacífico das montanhas. Ao invés de apontarem as pessoas de volta à Bíblia como fonte da verdade, a Igreja apontou a espada. Em 1209, o Papa Inocêncio III convocou uma cruzada contra os valdenses e um grupo relacionado de crentes chamado de Albingenses. O que seguiu foi uma matança horrorizante. Quando perguntado pelos soldados o que deveria ser feito com os refugiados saindo da cidade sitiada de Baziers,
O representante do Papa os respondeu: matem todos, Deus identificará seus filhos. Toda a população, quase 30.000 pessoas, foram massacradas. Séculos de perseguição, sem misericórdia, quase os exterminaram. Exércitos, liderados por padres, marchavam por estes vales, atacando e destruindo casas. Bíblias foram queimadas, fazendas destruídas, e corpos ficavam jogados no chão. Em todo momento, os valdenses deviam estar prontos para fugir por caminhos entre as montanhas nos Alpes. Quando os inimigos se aproximaram, eles esconderam suas famílias em cavernas ou atrás de imensas pedras. O panorama era uma defesa natural contra os soldados. Mas os valdenses nem sempre conseguiam fugir dos seus inimigos. Em um ataque, mais de 1.000 valdenses foram conduzidos até o topo desta montanha. Homens, mulheres e crianças foram então jogados do casteloso para morrerem lá embaixo. Frequentemente, pequenos grupos de crentes se juntavam em florestas isoladas ou cavernas escondidas para adorar. Muitas vezes, eles eram descobertos e brutalmente assassinados. No ano 1655, o Duque de Savoy se determinou a pôr um fim a esses hereges. Em pleno inverno, ele ordenou que os valdenses atendessem à missa ou se mudassem para os vales superiores. Ele achava que eles obedeceriam à ordem, ao invés de enfrentar o frio congelante. Mais de 12.000 pessoas abandonaram suas casas e fugiram para os altos vales. Homens, mulheres, crianças e até doentes atravessaram rios congelantes e ascenderam os topos congelados antes de chegarem nos vales superiores, onde foram calorosamente recebidos. Com seus propósitos frustrados, o duque decidiu usar de engano. Em 24 de abril de 1655, ele pediu que os valdenses alojassem seus soldados temporariamente. Sendo cidadãos leais, eles consentiram e alojaram milhares de soldados em suas casas em todo o vale. Depois de alguns dias, às 4 da manhã, na madrugada da Páscoa, os soldados se viraram contra aqueles que os hospedavam, matando, aprisionando e torturando sem misericórdia. Mais de 1.700 valdenses foram mortos e milhares mais foram aprisionados, enquanto muitos morreram de fome. Aos que sobreviveram foram dadas duas opções: converterem-se ou sair do país imediatamente. Não querendo se comprometer, eles escalaram os Alpes congelados para achar refúgio na Suíça. Quando a notícia do massacre se espalhou, as pessoas responderam com horror e indignação. Países protestantes abriram suas fronteiras e ofereceram refúgio aos valdenses remanescentes. Oliver Cromwell, que era senhor protetor em Londres, começou a fazer petições em favor deles. Ele começou a escrever cartas, a arrecadar fundos, conclamando dia de jejum e oração, e até ameaçando com força militar para vir e os resgatar. Eu tenho que perguntar, quais das duas crenças que trouxeram tanta perseguição? Era porque eles acreditavam em um Deus pessoal? Ou talvez porque eles se recusaram a confessar seus pecados a homens? Ou talvez era porque eles tinham a Bíblia na sua própria língua? O que quer que fosse, os valdenses foram mortos sem nenhuma misericórdia.